A senadora Cátia Abreu, que é, além de senadora do Democrata de Tocantins, é presidente da Confederação Nacional de Agricultura e agora Pecuária, ela, numa entrevista recente a uma revista de circulação nacional, ela fez duras críticas, não só ao IBGE, mas também ao IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado agora à área de estratégia do governo. A senadora disse que o IBGE joga os pequenos contra os grandes produtores. Ela disse que isso porque o censo agropecuário, que é um dos produtos da prática do IBGE, está cheio de informações falsas, desonestas, distorcidas por razões puramente ideológicas. São aspas da senadora. Ela diz, em seguida, que o IBGE matou os critérios de mão de obra e de renda da propriedade na conceituação de pequena propriedade. Deixou só o tamanho da propriedade, que são os 4 módulos. Com isso, todos os proprietários com até 4 módulos entraram na categoria agricultura familiar. Qual o objetivo disso? Desmoralizar o agronegócio e a grande empresa privada, a grande propriedade privada. Ela termina dizendo que as informações equivocadas do IBGE dão prejuízo ao setor, porque não se pode fazer planejamento estratégico de investimento em cima de previsões falsas. Em todos os países desenvolvidos, a pesquisa pública é um santuário. Nem a ditadura militar, ao contrário do que o senhor acabou de dizer, interferiu nos institutos de pesquisa. O IBGE e o IPEA foram aparelhados pelos ideólogos dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Meio Ambiente. Então, eu gostaria de saber como é que o senhor vê esse tipo de críticas vindo de uma senadora, de uma representante de uma entidade nacional importante. Bom, eu, em primeiro lugar, digo que é uma agressão gratuita, descabida de propósito, na medida em que, inclusive, eu já havia ido, no final do ano passado, ao gabinete da própria senadora, prestar vários esclarecimentos, porque nada do que ela disse nessa entrevista recente é novo, na medida que no final do ano passado, na virada de novembro para dezembro, ela já tinha feito essas mesmas declarações extremamente ofensivas à integridade dos técnicos da instituição, os quais ela não conhece. E como não conhece, ela pode fazer esse tipo de, inclusive, de acusação referente ao aparelhamento do IBGE. O IBGE, desde o presidente da instituição, que sou eu, até o mais simples funcionário dessa instituição, todos eles são funcionários de carreira, não há um servidor exercendo qualquer função na instituição que seja nomeado por qualquer critério, seja técnico, político ou qualquer que seja. Portanto, então, é uma instituição íntegra, com servidores de carreira, onde o próprio Congresso Nacional, o outro senador, Cristóvão Buarque, tem um projeto de lei para incluir o próprio IBGE na carreira de Estado, pelo reconhecimento dos serviços que a instituição cria. Então, eu tenho uma senadora que faz uma agressão, mas eu tenho um Senado e a Câmara dos Deputados que reconhece a instituição como uma instituição que presta grandes serviços à sociedade brasileira. E, quando fui ao gabinete da senadora, ofereci prestar a ela todas as informações em audiência pública para que todos pudessem ter a oportunidade de ouvir as acusações e as explicações. Essas audiências públicas, às quais o IBGE foi convidado, já fui convidado a 4 e todas as 4 desmarcadas. Então, estou pronto a prestar qualquer declaração, mas não posso esperar que isso seja feito através da imprensa. E quanto à questão de criar o problema em relação à agricultura familiar e agronegócio, é ver fantasma onde não tem. Porque, em primeiro lugar, o IBGE segue a legislação que define o que é agricultura familiar. E a legislação que define a agricultura familiar foi criada no Congresso Nacional, do qual ela faz parte. Então, a queixa dela tem que ser feita com os seus pares, e não com o IBGE. O IBGE está seguindo a lei e ela sabe muito bem, porque é com base no segmento da lei que ela faz a acusação ao IBGE. Então, o descontentamento dela é que o IBGE segue a lei. Isso eu não posso fazer nada. Nem na ditadura eu iria desobedecer à lei. Então, o procedimento nosso é absolutamente coerente. E do outro lado, por que haveria uma instituição como o IBGE ter a pendência de um ou de outro lado? Por que favorecer a agricultura familiar e não outro? Nós estamos retratando a realidade brasileira. E no Brasil,
tanto a produção familiar quanto o agronegócio são partes da mesma sociedade. No próximo bloco,